Covid, irmão. Então, aqui é o resquício do Covid, né? O álcool. Importante. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, é com muita honra, com muito prazer que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Boa tarde aos irmãos. Queria pedir àqueles que podem, Atos capítulo 9, versículo 32. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32. Glória a Deus. Nós vamos ler 4 versículos. Aleluia. E enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Trago aqui o abraço da minha esposa. Ela ficou em casa por conta dos afazeres, mas quero também já agradecer ao pastor Ronaldo, agradecer aos irmãos que estão na direção deste culto, que Deus possa abençoá-los com toda sorte de bênção. Atos capítulo 9, versículo 32, quem achou e me confirme com amém. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Glória ao Deus de Israel. Você pode permanecer com a Bíblia aberta, sente-se glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Se você pode, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero unir a minha fé, a fé do pastor Ronaldo, e fazer mais uma oração. Senhor Deus, nessa tarde, Pai, a tua palavra ela é semente, o coração da tua igreja é terra fértil, e nós temos certeza que haverá um grande plantio da tua palavra, aonde essa semente for plantada, que ela possa germinar, brotar, crescer, e que nesse crescimento ela venha dar frutos. Nós, Pai amado, estamos ansiosos por ouvir a tua voz. Nós precisamos de ti nessa tarde. Fala conosco, Jesus, e que ninguém possa sair da mesma forma que entrou, mas que hoje venha ser um culto de grandes milagres e de grandes respostas do céu. Nós cremos assim e profetizamos assim, em nome de Jesus. Você que acredita na oração, diga amém. Amados irmãos, existem 2 formas de se anunciar o Evangelho de Cristo. Essas 2 formas são muito importantes para que o crente saiba. A primeira forma de se anunciar o Evangelho de Cristo é de uma forma chamada querigma. Querigma é uma palavra derivada do grego, que quer dizer evangelho anunciado verbalmente. E isso todo crente tem que saber fazer, anunciar o Evangelho de forma verbal. Mas a segunda forma é uma forma mais contundente. A forma que nós chamamos de martírio é uma forma que se anuncia o Evangelho através de atitudes e de testemunho. O Evangelho anunciado de forma falada é o Evangelho que alcança muitas pessoas, e isso faz essas pessoas gerar fé. Até porque Romanos capítulo 10, verso 17, a Bíblia diz que de sorte a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando alguém ouve a palavra de Deus, essa pessoa é motivada pela fé. E a fé dessa pessoa faz ela viver coisas grandes. Mas o Evangelho, anunciado por atitudes e por testemunho, esse Evangelho ele arrasta a multidão. Até porque a Bíblia também diz, e os sinais seguirão aqueles que crê. Nós vivemos em um tempo onde pessoas têm apregoado que os dons, que os sinais, que os prodígios têm sido escassos no meio da igreja. Muitos de vocês, eu tenho certeza que já ouviram que alguém que não é crente diz: mas esse Jesus não opera mais, na sua igreja não tem mais paralítico que levanta,
não tem mais cego que enxerga, não tem mudo mais que fala. Você já deve ter ouvido alguém questionar a falta de milagre e a falta de cura em nossos cultos, em nossos templos. Mas tudo isso acontece por quê? Porque pessoas não têm vivido o martírio, o evangelho anunciado com atitude, o evangelho anunciado com testemunho. Porque se eu creio no evangelho que prego e prego que o evangelho que eu creio, pode ter certeza que esse Deus vai se manifestar no meu dia a dia, vai se manifestar na minha casa, vai se manifestar no meio da minha família, vai se manifestar no meio da minha escola, da faculdade, no meu trabalho, na minha empresa. Se eu creio no evangelho que prego e prego o evangelho que creio, pode ter certeza que algo poderoso vai acontecer. Mas aqui é gerada uma necessidade essa de crente cheio, para que a manifestação da glória de Deus possa ser vista. Olhe para cá, pessoas vão ser crentes quando pessoas veem as glórias de Deus sendo manifestada na sua vida. Alguém já ouviu aqui e eu vou repetir: muitos estão cansados só de palavra. Pessoas precisam ser movidas por atitude. É por isso que Deus vai permitir uma catástrofe, é por isso que Deus vai permitir o vale, é por isso que Deus vai permitir a prova, para que dentro dessa confusão, para que dentro dessa catástrofe, Deus revele o poder dele na sua vida. E tudo isso é para quem esteja de fora, veja Deus agindo na sua vida e venha dizer: eu quero esse Deus que mudou a sua vida, eu quero esse Deus que fez esse grande milagre, eu quero esse Deus que fez, aleluia, essa grande providência na sua casa. Deus é esse Deus que permite coisas acontecer para a glória dele se manifestar na sua vida. Então não questione quando, por exemplo, vier a doença, não questione, por exemplo, quando a porta se fechar, não questione por acaso se o problema vir. É Deus dizendo: eu permiti para que a minha glória se manifestasse, e através disso alguém visse você passar dando glória a Deus, e quando isso, aleluia, acontecesse, pessoas se converterem ao nome e o evangelho de Jesus Cristo. A igreja primitiva, que viveu 300 anos sem templo físico, viveu sem templo físico, mas não viveu sem milagres. Eles não tinham cadeiras acolchoadas como você está sentado agora. Eles não tinham templos luxuosos como nós temos agora, mas eles tinham o levanta e o anda. Eles não tinham, aleluia, as grandes conferências missionárias. Eles não tinham os grandes pregadores da época, mas eles tinham o estender da mão, e aquelas pessoas que estavam acamadas recebiam a cura. E isso tudo era por quê? Porque a fé deles estava voltada a Jesus, que tinha todo o controle em suas mãos. A Bíblia vai dizer que depois do 40º dia, que Jesus foi ressuscitado, Jesus ele passou ainda, aleluia, mais algumas informações para os seus discípulos, e em cima do Monte das Oliveiras, chamado Monte Olival, Jesus liberou uma palavra para aqueles homens, que eram mais ou menos 500 a 550 homens, dizendo: permanecer em Jerusalém, até que do alto céu seja revestido de poder, só então assim poderão ser minhas testemunhas. Aqueles crentes oraram por 10 dias, oraram para a descida do Espírito Santo. Após, aleluia, os 10 dias, a Bíblia diz no capítulo 2 de Atos: a cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando desceram sobre ele línguas repartidas como de fogo. A promessa que foi predita por Jesus foi cumprida em Atos capítulo 2, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Não foram 500 crentes que foram cheios, foram apenas 120. Por quê? Porque 500 ouviram, mas só 120 permaneceram no lugar da promessa. Mas pois bem, não é o assunto principal, não ficaremos nisso, continuaremos galgar no texto. A história vai dizer que desses 120 crentes, um crente estava cheio da presença do Espírito Santo, estava cheio do poderio de Deus, e agora começa a pregoar. E esse crente é Simão Barjonas, esse crente é Cefas, chamado também de Pedro, e ele prega a sua primeira mensagem ao público e alcança mais de 3.000 almas que vieram por evangelho de Jesus. O Pedro que prega, o Pedro agora que está cheio, ele começa o seu ministério e começa a seguir os passos de Jesus e rodear toda Jerusalém, toda a Samaria, e ir até os confins da terra, como foi predito por Jesus. E aonde Pedro passava, Pedro pregava a palavra de Deus. Só que Pedro
pregava a palavra e essa palavra era manifestada através de prodígios, sinais e maravilhas. Para alguém entender o que eu estou falando nessa tarde, aquilo que você prega tem que ser manifestado na sua vida. Você não pode pregar um Jesus que cura e na sua casa a enfermidade reinar. Você não pode pregar um Jesus que abre porta e na sua casa as portas permanecerem fechadas. Você não pode pregar em um Jesus que ressuscita e lá na sua casa reinar a morte. Isso tudo na sua casa tem hora e data para acabar, porque o Jesus que nós pregamos que cura, ele vai curar alguém na tua casa. O Jesus que nós pregamos que vai abrir a porta, ele vai abrir a porta para alguém na tua casa. Esse Jesus que ressuscita, vai ressuscitar alguém. Então se prega, se vive, aleluia, e vê a manifestação de Deus. Pastor Jessé, já tem anos que eu prego, já tem anos que eu estou fazendo a obra, já tem anos que eu estou vindo para a igreja, fazendo campanha, e as coisas não acontecem lá em casa. Está errado. Tem alguma coisa errada na sua casa. Porque nós estamos diante de uma campanha que diz: Jesus te dá saúde e Ele cura sim. Ele abre porta sim. Ele faz milagres sim. Tem algo errado e está na hora de procurar o erro dessa casa. Está na hora de procurar o erro do que está acontecendo. Porque nós pregamos um Jesus que não está morto. Morreu, mas ressuscitou. Ressuscitou para todo sempre. E está aqui dizendo para você: eu curo sim e te dou saúde nessa tarde. O Pedro que prega a palavra, prega porque crê, mas crê porque prega e também vê as manifestações de Deus. Imagine esse Pedro indo para o templo orar. E quando ele vai para o templo, para você entender o tanto que a situação estava feia, havia um paralítico à porta do templo, e esse paralítico estava pedindo esmola. Irmão, aonde é a casa da cura? A casa da cura é o templo. Aonde é a casa do milagre? A casa do milagre é o templo. O paralítico está à porta do templo, já tem muitos anos, e a única coisa que ele consegue receber de quem entra e de quem sai é esmola. Mas quando Pedro e João estão chegando no templo, a Bíblia vai dizer que quando eles chegam na porta do templo, o paralítico pede esmola para eles, e eles olham para ele e falam assim: olhe para nós. Por que Pedro fala para aquele paralítico: olhe para nós? Em outras palavras, Pedro está dizendo: não sei quantas pessoas passaram por aqui, não sei quantos anos que você está aqui, e eu não sei por que você tem pedido esmola para pessoas que era para te oferecer cura, mas olhe para nós, nós somos diferentes desses aí. Olhe para nós, em nós não tem brilho humano, mas tem o brilho do Espírito Santo. Olhe para nós, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Sabe quando é que as pessoas vão pedir esmola para você? Quando ela vê você sendo crente e não vê a glória de Deus manifestar na sua vida. Olhem para cá, em uma certa feita, eu vi Jesus olhar para um cego, chamado cego de Jericó, também chamado de Bartimeu, e ele olhar para um cego e dizer assim: o que queres que eu te faça? Pastor Ronaldo, será que essa é uma pergunta retórica? Será que Jesus não sabia o que o cego queria? Será que Jesus estava querendo brincar com o cego? Ou será que ele estava querendo dar uma grande resposta para nós? Eu tenho certeza que a pergunta foi tão contundente, porque Jesus está perante o cego, e a maior necessidade do cego é ver, e Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? Por que Jesus está fazendo essa pergunta? Porque antes de Jesus passar, o cego está pedindo esmola. E agora que Jesus passou, Jesus está olhando para o cego e está dizendo: quer esmola ou quer que eu preencha a tua maior necessidade? Quer esmola ou quer que eu preencha e faça você voltar a enxergar? Tem gente que vem para a casa de Deus e está acostumado com esmola, sendo que Deus tem coisas grandes para você, sendo que Deus tem coisas inefáveis para você. Hoje Deus não veio aqui te dar esmola. Ah, pastor Jessé, se só passar a dor por hoje já está bom. Não, tem que passar a dor por hoje e para sempre. Deus vai te curar por completo. Ah, pastor Jessé, se só acontecer mais ou menos está bom. Não, mais ou menos não está bom não, isso aí é esmola. Deus quer que você receba a totalidade da cura. A pergunta para alguém que veio nessa tarde é: o que queres que eu te faça? Quer esmola ou quer voltar a enxergar por completo? Quer esmola ou quer ser curado por completo? Quer esmola ou quer o efeito do remédio? Qual é o efeito do remédio? Placebo. Acreditar em algo momentâneo.
Tem pessoas que acham que Deus, ele também trabalha com o sistema placebo. E Deus não trabalha com o sistema placebo. Isso aí é sistema farmacêutico. Falo por você com propriedade porque já trabalhei com isso. Deus não é sistema placebo. Quando Deus cura para sempre. Quem é acostumado com dor de cabeça, toma um remedinho, a dor passa, mas amanhã a dor volta. Deus não quer te dar essa, aleluia, agonia. Deus não quer te dar essa cura da agonia momentânea. Deus quer tirar essa agonia para todo sempre. Oh, glória. Deus não veio para te dar um remedinho e passar. Se ele entrar na causa, ele veio para mudar a causa, ele veio para arrancar caroço, ele veio para arrancar o câncer, ele veio para arrancar o problema para todo sempre. Se alguém acredita nessa palavra, levante as mãos aos céus e começa a dizer a ele: Senhor, sou eu esse alguém que tem que ser resolvido nessa tarde, sou eu esse alguém que quer o levante e anda, sou eu que quero a cura nessa tarde. É Maracandarabachúria. Oh, aleluia, Jesus de Nazaré. É por isso que tem coisa que Deus permite para que você saia da zona de conforto. Deus está querendo que alguém saia do sistema placebo e comece a entrar no sistema de cura. Deus não quer que você acredite que você pode ser curado por um instante, por um momento. Ah, pastor, passou aqui, mas logo volta. Não, Deus não é assim. Se passar, vai passar e não vai voltar mais. Porque Deus, ele acaba com a raiz do problema. Deus é esse Deus que vai permitir algumas coisas acontecer para você ver a manifestação e quem está de fora ver também. Olha para o texto, por onde Pedro passa, Pedro prega a palavra e a palavra se manifesta, tanto na vida dele quanto na vida dos demais. Só que no capítulo 9, em exceção aqui no versículo 32, Pedro está em uma cidade chamada Lida, e nessa cidade Pedro está pregando para essas pessoas. Só que ele chega até um lugar que tem um homem paralítico, que já havia 8 anos paralítico. Agora Pedro está pregando, olha para cá o tanto que é feio para a igreja de hoje em dia. Pedro está pregando que um Jesus ressuscitou um morto de 4 dias. Pedro está pregando que um dia viu Jesus andar sobre as águas. Pedro está pregando que esse Jesus, ele curou leproso, tocando no leproso. Pedro está pregando que esse Jesus um dia passou cuspe no lodo e o lodo no olho de um cego e o cego voltou a enxergar. Pedro está pregando que esse Jesus um dia pegou saliva com a língua e passou na língua de um mudo e esse mudo voltou a falar. Pedro está pregando que um dia esse Jesus passou por uma cidade samaritana e fez uma samaritana largar os seus dogmas religiosos e se tornou a maior missionária da época. Pedro está pregando que um Jesus pisou em Gadara e fez um endemoniado de anos que se rompia nas feridas, aleluia, através de pedras do cemitério, e esse endemoniado foi liberto. Pedro está pregando um Jesus que foi até para a cruz, mas no terceiro dia ressuscitou. Pedro está pregando esse Jesus, mas na hora que ele prega esse Jesus, ele fala para todos que estão ouvindo: esse Jesus está aqui, ele não mudou e ele pode curar. Levanta em nome de Jesus, Jesus te dá saúde. Levanta em nome de Jesus, esse Jesus te dá saúde. Qual é o erro da nossa geração? Pregar esse Jesus, mas não viver esse Jesus. Eu tenho que falar isso aqui para algumas pessoas, porque a tarde da bênção aqui, ela só é bênção quando você vive essa bênção. Pare de viver o testemunho dos outros, comece a viver o testemunho que Deus tem para você. Pastor Jessé, como é que eu vou viver esse testemunho? Começando a ter intimidade com esse Jesus. Começando a acreditar que esse Jesus não mudou. Começando a acreditar que esse Jesus continua o mesmo. Começando a acreditar que esse Jesus está aqui, ele pode te dar saúde, ele pode te curar. Esse Jesus não mudou, ele está aqui. O feio para nós é pregarmos esse Jesus, mas quando essa glória tem que ser manifestada na nossa vida, nós não vivemos isso. Nós temos que crer, nós temos que pregar, mas nós também temos que viver. Viver os milagres de Deus, porque os sinais seguirão aqueles que... Então, peraí, pastor Jessé, se eu não estou vivendo é porque eu não estou crendo? Acertou. Se você não está vivendo é porque você não está crendo. Irmão, pensa num crente que tem fé, sou eu. Pensa num crente que tem fé, sou eu. Até porque já são 7 anos vivendo pela fé, vivendo, aleluia, e rompendo o mundo através desse evangelho, e vivendo por esse evangelho e para esse evangelho.
E quando eu decidi viver pela fé, eu estava em um trabalho que na época eu ganhava por cerca de 5 salários mínimos. Um jovem de 22 anos ganhando o dinheiro que eu ganhava, era impossível pela ótica humana dizer para todos, vou começar a viver pelo chamado que Deus tem na minha vida. Quando eu falei isso para minha família, todos falaram assim, está ficando louco, está ficando perturbado, vai largar um emprego que todo jovem na idade dele queria ter, vai largar uma carreira que a família toda deu para ele, vai largar uma carreira que ele poderia ser um homem bem sucedido. E eu falei assim, não, eu acredito no Deus que vai me sustentar, eu acredito no Deus que me chamou, eu acredito no Deus que vai fazer coisas grandes. Eu ouvi da boca da própria parentela, não vai conseguir alimentar a casa, não vai conseguir alimentar o filho recém-nascido, não vai conseguir se sustentar, mas ouvi também da boca do próprio Deus, quem te chamou sou eu que te garanto, pode ir que você vai viver coisas maiores do que você estava vivendo. Naquele dia eu entendi, se eu não for, eu vou estar pregando uma mentira, de um Deus que é o Deus da providência, de um Deus que faz, mas eu não acredito que Ele pode fazer na minha vida. Então naquele momento eu rompi todos os pensamentos humanos, todas as barreiras humanas, e entreguei a vida inteiramente para o chamado do Senhor. Não estou dizendo para alguém fazer isso aqui, só que estou te contando um testemunho do que é viver inteiramente pela fé. Eu pregava um Deus que fazia, e eu tinha que ver esse Deus na prática fazendo comigo. E quando eu fiz isso, irmão, depois de ser formado já em 2 faculdades, alguém olhou para mim e falou assim, como pode, pastor Jessé, como pode na época ainda, você, aleluia, fazer isso? Eu falei assim, eu creio que esse Deus vai fazer na minha vida e na vida da minha família. Irmão, são 7 anos pregando essa palavra. E se tem uma coisa que eu não me arrependo, foi de ter colocado o meu Deus à prova e ter feito essa prova ser manifestada na minha vida. Se tem uma coisa que eu não me arrependo, foi de ter aceitado o chamado do Senhor e ter visto a manifestação da glória de Deus na minha vida. Eu comecei a pregar, irmão, e comecei a ver as coisas acontecer, e veio Deus falar assim, ó, você está na minha mão, você está na minha mão, você está na minha mão, você está na minha mão. São 7 anos que a minha família é sustentada pelo altar, são 7 anos que eu rodo esse Brasil pela misericórdia pregando essa palavra, e são 7 anos que eu posso dizer, a fé é o forte fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Esse Deus que, aleluia, me levantou, pode levantar alguém também nessa tarde. Esse Deus que eu estou pregando, Ele existe, e Ele está dizendo, basta você crer, e eu vou fazer coisas grandes na sua vida. Não coloca limite para o teu Deus. Não coloca limite. Quando os meus parentes falavam assim, ó, você ganha um teto muito alto salarial, Ele estava dizendo, é só isso que você pode ganhar. E Deus estava dizendo assim, isso é o que você pode ganhar sem mim, mas comigo você pode ganhar muito mais, e ainda pode estar cumprindo o seu chamado. Irmão, nessa caminhada eu vi Deus expulsar câncer do cérebro de alguém que estava acometido de câncer e estava entregue à morte naquele mês. Eu vi Deus tirar na hora, e a pessoa está viva até o dia de hoje. Nessa caminhada eu vi o Senhor tirar a hepatite C na hora, manchas na pele, terrível no meio do culto, e Deus tirar essas manchas da pele, e a pessoa chegar, pastor Jessé, eu acabei de ser curado no meio do culto. Nessa caminhada eu vi pessoas, aleluia, ser curado, e caroços do tamanho de uma laranja sumir de trás da nuca de uma pessoa, e a pessoa botar a mão e falar assim, pastor Jessé, acabou de sumir, Jesus me curou. Nessa caminhada eu vi Jesus tirar drogados do crack na hora, e o nome de Jesus ser glorificado. Eu não sei se tem alguém entendendo, mas Jesus está dizendo, eu estou aqui nessa tarde, e estou dizendo que eu não mudei, eu posso fazer coisas inefáveis e grandes na sua vida. Só que você precisa deixar esse Jesus fazer essa boa obra. Porque o texto diz, e aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, a qual era paralítico. E disse Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Esse texto, aleluia, na forma simplificada vai dizer, levanta-te, pegue a tua maca e vá. Pegue a tua cama e vá. E o que era a cama para Enéas? Era o testemunho. Pega esse testemunho e vai e fala o que Deus fez. Sabe por que tem pessoas que não estão vivendo aquilo que era para viver? Porque não tem pegado o testemunho e tem falado o que Deus está fazendo. O que Deus fez. Pastor Jessé, mas Deus não está fazendo na minha vida. Não está fazendo agora,
mas eu tenho certeza que alguma coisa ele já fez. E já que você não pode contar o que está acontecendo agora, conta o que já aconteceu. Porque a partir do momento que você conta o que aconteceu, Deus começa a fazer coisas novas. Porque os testemunhos passados vão se passar e Deus vai gerar novos testemunhos para você contar. E esses testemunhos são necessários para edificar a fé de alguém. Olha para o texto. O texto diz que ele pegou a cama, se levantou e viram todos. Irmão, isso aqui para mim é essencial. E viram todos. E viram todos. E viram todos os que habitavam em Lida, as quais se converteram ao... Como é que tu quer que a tua família seja salva, se a tua família não vê o trabalhar de Deus na tua vida? Se a tua família não vê você deixando Deus agir na tua vida? Você crê um Deus que cura, mas você prefere recorrer às coisas humanas para ser curado. E Deus está dizendo assim, eu posso fazer. Eu posso manifestar algo sobrenatural na tua casa e vou espantar aqueles que estão ao teu redor e eles vão ver que eu sou Deus na tua vida. Mas tem pessoas barrando o agir de Deus. Isaías 43:13, a Bíblia vai dizer: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando eu quem? Esse operar aqui, irmão, está conotado ao operar de Deus. Para você entender, o único que opera e ninguém impede é o Senhor. Existem 3 operar na terra: operar satânico, operar humano e operar divino. O texto está dando referência ao operar divino. Deus está dizendo, operando eu, ninguém impede. Agora, se o homem operar, Deus impede. Se o diabo operar, Deus impede. Mas o único operar que ninguém impede é o operar de Deus. Então, por favor, não impeça o operar de Deus na sua casa. Não impeça o operar de Deus no meio da tua parentela. Não impeça o operar de Deus no meio da tua empresa. Não impeça o operar de Deus no meio do teu trabalho. Não impeça o operar de Deus no meio do teu casamento. Se Deus começou a operar lá, não impeça. Pega essa maca e que seja de testemunho. A prova chegou, vou tentar simplificar, pastor Ronaldo. A prova chegou, as portas fecharam. A primeira coisa que o crente que acredita em Deus faz é murmurar. A primeira coisa que o crente faz é reclamar. Dizer que Deus esqueceu, que Deus não olha mais para ele, que Deus não lembra mais dele. A porta está fechada e o crente começa a murmurar, começa a pisar no sangue, dizer, Deus me esqueceu, Deus não quer fazer mais nada na minha vida, eu estou acabado, eu estou perdido. E Deus está falando, como assim? Eu fechei a porta foi para você viver milagres. Eu fechei a porta foi para você ver coisas grandes. Eu fechei a porta foi para te aproximar mais de mim. Como assim, irmão? Tem hora que Deus permite a doença para você viver cura. Tem hora que Deus fecha a porta para você viver providência. Tem hora que Deus abate para você viver a humilhação, para depois da humilhação você viver a exaltação. Como é que você vai viver a glória, sendo que você não se renuncia? Aleluia, como é que você vai viver o poder de Deus, sendo que você não passa por essa situação? Agora, para eu entrar na mensagem já finalizando, havia um trabalhar de Deus naquela cidade em Lida. Mas o trabalhar de Deus em Lida, pastor Ronaldo, era necessário que fosse visto. E era visto como? Através de Enéas, que estava o quê? Enfermo. Pastor Jessé, não estou entendendo. Deus queria salvar uma cidade. Mas a cidade que ia ser salva através de ver algo sobrenatural acontecendo na vida de alguém. E alguém tinha que estar enfermo para que esse enfermo fosse curado e alguém visse a cura. Continua sem entender? Vou simplificar mais ainda para você entender. Tem hora que a doença vem para que Deus entregue a cura e alguém veja que Ele ainda cura. Que Ele ainda dá saúde. E quando alguém vê isso, esse alguém vai se converter ao nome do Senhor Jesus. O texto diz, e vendo isso, todos os que habitavam em Lida se converteram ao Senhor. Se converteram porque viram a glória de Deus sendo manifestada na vida de Enéas. Quer ver alguém mudar lá na tua vizinhança? É quando eles começarem a olhar para você e ver as coisas de Deus sendo manifestadas na tua vida. Alguém pode até ter visto o teu casamento destruído, mas alguém vai ter que ver teu casamento de pé e a glória de Deus sendo manifestada na tua vida.
Alguém pode até ter visto você triste, mas quando vê você curada, vai ter que ver Deus sendo manifestado na sua vida. Alguém pode até ter visto você tomando remédio tarja preta e a depressão quase te matando, mas quando te ver sorrindo de novo, vai ver que foi Deus que curou e Ele ainda cura. Esse Deus está aqui nessa casa. Ele mandou dizer para alguém: eu só permiti o remédio para eu também permitir a cura. A depressão não te mata. Tem cura para alguém aí no meio do arraial. Tem cura para Rebanara Chorekebinawa. Deus só permitiu alguém ver você passando por essa enfermidade para também ver você curado e dizer: eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus na minha casa. Oh glória! E eles viram e se converteram. E eles viram e se converteram. Tem cura aqui da depressão nessa tarde. Tem cura da crise de insônia aqui nessa tarde. Tem cura da crise de ansiedade nessa tarde. Eu estou sentindo Jesus aqui. Vai recebendo, você que pega. Deus está começando a avisar corações aí, ó. Quem te viu tomando remédio não vai te ver mais tomando, tá? Quem te viu com vontade de tirar a sua vida não vai te ver mais, tá? Porque viu uma vez, mas vai ver a glória de Deus sendo manifestada. Eu estou pregando para alguém que veio. Quem te viu enfermo não vai ver mais, porque Jesus te dá saúde nessa tarde. Aleluia. Quem te viu caído não te vê mais, porque Jesus te dá saúde e te levanta nessa tarde. Quem te viu para baixo não vai ver mais, porque vai ver Deus fazendo a boa obra. Vai ver Deus. Quem recebe abre a boca para adorar. E viram. Pastor Jessé, o que eu devo fazer? Aceitar o processo de Deus e entender que esse processo é necessário, porque existe uma obra maior do que eu ao meu redor. Levante as mãos aos céus. Diga: existe uma obra maior do que eu ao meu redor. Diga: existe uma obra maior do que eu ao meu redor. Eu vou suportar o processo para a glória de Deus ser manifestada na minha vida e na vida dos demais. Se você acredita, aplaude o Senhor bem forte. Certa feita eu tentei procurar culpados para um problema que eu passei na minha juventude. Nascido num lar cristão, com 13 anos batizado no Espírito Santo, com 13 anos batizado nas águas. Já fazia evangelismo de madrugada na 3/5 do CTO. Sempre fui crente, sempre fui da igreja. Já era coordenador dos adolescentes da minha época. Mas com 16 anos, de 15 para 16 anos, comecei a usar droga, caí no mundo do crime e fui até os 19. Depois que eu voltei para Cristo com 19 para 20 anos, comecei a procurar culpados dentro da minha casa para aquele processo que eu passei. Queria culpar minha mãe, queria culpar os meus pais, queria culpar minha família, porque eu falei, não era possível, não precisava eu ter passado por esses 5 anos de calabouço no mundo. Sendo que eu nasci no lar cristão, era para eu continuar até os dias de hoje. Só que aí quando eu comecei a ter maturidade com Deus, quando eu comecei a ter intimidade com Deus, eu entendi que aquele processo que eu passei no mundo, fez muita gente também se converter ao nome do Senhor Jesus. Quando eu voltei para a igreja, mal sabia eu, mas um monte de jovens da minha época também estava voltando para a igreja. E aqueles jovens olhavam para mim e diziam assim: se o Jessé conseguiu, eu consigo também. Se o Jessé foi liberto, eu sou liberto também. Se o Jessé se levantou, eu me levanto também. Aí Deus está dizendo para alguém: eu só estou permitindo esse processo para alguém te ver curado e dizer: eu posso ser curado também. Porque quando alguém, pastor Ronaldo, viu Enéas andando com a cama na mão, todos eles falaram: quem é que fez isso, Enéas? E Enéas dizia: foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus que Pedro pregava. Foi Jesus que Pedro vivia. Quando alguém viu Enéas andando pelaquela cidade com a cama debaixo do braço, alguém falou: Enéas, mas tem 8 anos que tu não se levanta da cama. E ele diz: Jesus me levantou e pode levantar alguém aqui também. Deus vai permitir para que através do seu testemunho alguém veja e esse alguém também possa ser salvo. Eu quero que você fique de pé nessa tarde. Eu quero orar por milagres nessa tarde. Halabarashuri kebinarasai. Deus já começou a curar aqui no meio, viu, jovem? Deus já começou a curar aqui no meio.
Você já foi tocada pelo Espírito de Deus aí. O Espírito de Deus, ele já tocou em você. E se você crer que ele já chegou no seu coração, Deus arranca essa angústia hoje. Deus arranca essa ferida hoje. E Ele manda eu te dizer, não vai ser dependente dos antropóticos dessa terra. Não vai ser dependente dos tarja preta, dos tarja vermelha. Não vai ser dependente de remédio para ser feliz, para viver. O Senhor te cura hoje, te dá saúde hoje. É em nome de Jesus. Se a igreja adorar, mas alguém é curado no meio do arraial. Se a igreja glorificar, mas alguém é curado no meio do arraial. O Senhor te cura hoje. Recebe cura do céu aí agora. Recebe paz do teu coração aí agora. Recebe regozijo do alto aí agora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a orar nessa tarde. Eu quero te convidar a orar nessa tarde. E você vai começar a falar com Deus. Qual é a tua causa impossível aí agora? Porque para você pode até ser impossível, mas para Deus, o meu Deus, de Lucas 1,37 diz, mas para Deus nada é impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus, aleluia, nada é impossível. Eu não sei qual é a tua impossibilidade, só que nessa noite Jesus está dizendo para mim, o teu problema não é nada, eu posso resolver. Essa doença não é nada, eu posso te curar. Essa porta fechada não é nada, eu posso abrir. Essa cova aberta não é nada, eu posso fechar essa cova que estava aberta. Esse parente desgarrado não é nada, eu posso trazer ele de volta. Essa libertação não é nada, eu posso libertar alguém. Jesus está aqui, Ele está dizendo, comece a orar aí que eu vou começar a tocar em pessoas. Comece a orar e começa a falar com Ele, você que pode. Começa a falar com Ele, você que pode. Começa a falar com Ele, você que pode. Começa a manifestar, aleluia, o teu sentimento de gratidão e de fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, aí está a tua igreja, Pai, orando nessa tarde. É o Senhor, Pai, que toca em cada um da cabeça à planta dos pés. Eu não sei quais as causas impossíveis que a tua igreja veio apresentar no teu altar. Só que hoje o Senhor tem curado de depressão no meio do arraial. O Senhor hoje tem curado de crise de ansiedade no meio do arraial. Essas perturbações, aleluia, na noite, na madrugada, não vão tirar mais o teu sono. Essa sensação de medo não vai te atrapalhar mais. O Senhor está dizendo para quem veio, eu te toco hoje, você sai daqui curado, curado, curado. Eu tiro esse trauma de infância hoje. Deus arranca, aleluia, no nome de Jesus, toda enfermidade da pele. Deus arranca no nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que te causava mal, toda enfermidade perversa hoje. Deus te dá saúde e arranca essas enfermidades no nome de Jesus. Quem recebe vai dando glória, quem recebe vai dando aleluia. Deus vai tocando, Pai amado, em parentes, Pai amado, que estão aqui, que entregaram foto, que entregaram chave. Pai amado, vai curando, Pai amado, os entes queridos. Vai abençoando, Pai amado, os teus filhos. Vai abençoando, Pai amado, aleluia, a tua casa. Vai abençoando, meu Deus, o celeiro dos teus servos. E não permita, meu Deus amado, não permita nenhuma palavra altiva, maldita, nenhuma maldição hereditária querer parar a boa obra que o Senhor já começou na igreja. Aonde tiver para uma enfermidade agora, arranca. Enfermidade da alma, arranca agora. Enfermidade da mente, arranca agora. Enfermidade física, arranca agora. Eu ordeno a ti, enfermidade, no nome de Jesus de Nazaré, sai. Em nome de Jesus de Nazaré, sai. Em nome de Jesus de Nazaré, sai. Eu profetizo a cura da igreja agora. Em nome de Jesus, você que acredita, diga amém. Pegue nela aqui do lado, pegue nela, pegue na mão dela. Pegue na mão dela. O Senhor toca nas tuas emoções hoje. O Senhor toca nas suas emoções e fala assim, ó, esse medo vai sair de você. Satanás quis te oprimir de madrugada. Enquanto eu orava, o Senhor falava comigo assim, essa mulher tem passado por crises que ninguém sabe, mas ela não tem aguentado mais. E o Senhor está dizendo para mim, hoje eu tiro essa crise de ansiedade dentro de você. Essa maldição que quis passar de mãe para filho, de filho para neto, não vai passar. Hoje o Senhor coloca um basta. As tuas madrugadas vai ser de paz. Se tu crer, começa a receber aí, ó. Esse pensamento de morte vai começar a sair. Esse medo que vem, aleluia, que você não sabe de onde, o Senhor está arrancando pela raiz hoje. Deus te dá saúde nessa tarde, em nome de Jesus. Seja tocada pelo Espírito agora. 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 Em nome de Jesus. Toda crise de ansiedade seja retalhada e dissipada. Em nome de Jesus. Só você que acredita, aplaude o Senhor bem forte. Aplaude o Senhor bem forte. Deus vai ver alguém aqui sendo curado
Deus está dizendo que alguém vai ver você sendo curado, e quando você ser curado, e este alguém ver, este alguém vai ser salvo, vai ser liberto, através do teu testemunho. Porque o teu testemunho vivido vai falar mais alto do que as palavras que saem da tua boca. O teu testemunho vivido vai ser muito mais alto do que as palavras que saem da tua boca. Deus está dizendo assim, que através do teu testemunho, uma geração vai ser impactada. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, eu profetizo em nome do Deus vivo, que o teu testemunho vai impactar essa geração, e pessoas vão viver o sobrenatural de Deus. Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para os que veio. Eu quero fazer uma pergunta para os que aqui estão. Se tem alguém no nosso meio que por um acaso nessa tarde se encontra afastado do caminho do Senhor, e nessa tarde veio ouvir a palavra de Deus, e Deus tocou em você e você quer voltar para Jesus. Se tem alguém afastado hoje e quer voltar para Jesus de Nazaré, hoje é o dia de você reconciliar com Jesus, de entregar a sua vida para Jesus. Ou se tem alguém que nunca aceitou Jesus como único Salvador e quer aceitá-lo como único Salvador nessa tarde. Se não tem, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Até aqui o Senhor me permite. Que Deus abençoe essa casa, os pastores dessa casa, em nome do Senhor Jesus. Você que pode, aplaude o Senhor bem forte. Glória a Deus, amém? Quem está mais abençoado aí? Palavra de fé. Você tem que sair daqui nessa tarde, sabe? Cabeça erguida. O meu Deus é comigo. Deus falou comigo nessa tarde. Amém? Eu quero chamar aqui à frente você que está enfermo. Você pode ser emocional ou pode ser físico. Vem aqui na frente, nós queremos ungir e orar pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Essa campanha, todas as quintas-feiras, nós vamos ungir e nós vamos orar. Amém? E eu vou orar forte. Se você não fale nada, tá? Você não fale nada, você só fica aguardando. Pode. Muito bem. Pode orar sim, pode sim, tá? Então nós vamos orar. E se tiver um mal na sua vida, deixa sair, deixa ir embora. Amém? Em nome de Jesus. Porque o nosso Deus, Ele quer fazer a obra completa. Tá bom? Então nós vamos orar nesse momento. Eu vou sair ungindo, o pastor Gessé vai me ajudar, né? Vamos orar sem microfone. Você fica aí só clamando a Deus, faz: Jesus me toca, Jesus me liberta nessa tarde, Jesus cura minha enfermidade, Jesus me cura, sabe? Não faça outra coisa, tá bom? E quando a gente estiver orando, você só aguarda, tá bom? Em nome de Jesus. Então nós vamos passar orando. Glória a Deus. Amém?
Glória a Deus. Hoje é o primeiro dia da campanha. Amém? Quero que você persevere. Quero que você insista. Quero que você bata na porta de Deus como você nunca bateu. Que você continue na tua casa clamando. Nós demos óleo aqui para as pessoas, para os irmãos na campanha passada, que foi a campanha da família. Então, se você não tem óleo, hoje nós não temos, nós vamos providenciar. Na quinta-feira que vem, você vai pegar o óleo da unção, vai para a tua casa, vai ungir sua vida, vai ungir sua casa, e nós vamos guerrear. Amém, meus queridos? Ontem foi muito interessante, aquela passagem onde Davi, depois de Deus ter dado uma sentença, ele falou, não, vou buscar a Deus. Deus está dizendo que vai ser assim, eu vou buscar a Deus para as coisas se alterarem e Deus mudar esta sentença. Isso é que é fé, porque talvez não é nem Deus, é o próprio diabo se levantando contra a sua vida e você está pensando que é Deus. Não, nós vamos clamar a Deus, falar, Deus, em nome de Jesus, o Senhor muda essa sentença e nós vamos buscar como nós nunca buscamos, em nome de Jesus, amém? Então, que Deus abençoe os visitantes, tá? Deus abençoe a Edna, nós vamos continuar intercedendo pela Edna. A Edna é mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém, Edna? Deus está contigo, você vai recebendo a sua vitória nessa tarde, em nome de Jesus. Mamácia, um pouco da sua casa, está aqui, nossa irmã. Eu esqueci seu nome, irmã. Graziele. Perdão, aqui a mente, aqui, e o seu, como é? Ah não, esse aqui é o Ademar, isso aqui eu lembrei, é porque minha mente, eu gravo os nomes, eu olho na pessoa, coisa de anos e anos, como é que é seu nome? A pessoa começa a rir, mas foge, 50 anos, irmãos, tá, não é tão velho, 50 e alguma coisa, né? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, ali fora tem um lanchinho ali, um cafezinho, nós vamos tomar e vamos glorificando a Deus, porque Deus está conosco e tem grandes vitórias para nós, amém, meus queridos? Eu quero que você viva essa fé, tá? Você entra nessa campanha e vamos clamar, Deus vai se manifestar para a glória e honra do nome dele. Vou falar hoje com o pastor Isaías muito usado por Deus também na cura, na revelação, e eu já tinha previamente confirmado, eu vou confirmar com ele hoje, se Deus quiser, ele vai estar conosco na quinta-feira que vem. Se você conhecer alguém que precisa, tente trazer essas pessoas, tá bom? Vamos fazer um trabalho evangelístico, trazer uma pessoa para a casa de Deus. Olha, uma palavra tão abençoada que nós ouvimos aqui hoje. Palavra, irmãos, é vida, sabe? É força, é alimento. Tantas pessoas precisando e às vezes a gente não faz um sacrifício, um esforço para ajudar as pessoas. Então tente trazer mais uma pessoa e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela sua presença. A quinta-feira à tarde, Jesus, bem como a sexta, bem como a quarta-feira, bem como o domingo pela manhã. Senhor, essa obra é do Senhor. Mas eu quero, Senhor, especialmente pedir, a quinta-feira, à tarde da bênção. Meu Deus, o Senhor esteja aqui de uma forma muito especial.
meu Deus, para curar, meu Deus, para libertar, meu Deus, para transformar situações, para agir de uma forma muito poderosa. Então eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor seja conosco, seja com cada vida aqui. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Recebe a paz do Senhor, tá? E vai na bênção de Deus. Deus é contigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém quiser falar conosco, irmão,